Boa noite, então, a todas, todos e todes, né? Estamos hoje retomando aí as atividades do grupo de estudo e pesquisa da história das práticas da saúde e da doenças, né? E a gente tem hoje a oportunidade de contar aqui com a presença do professor Dr. Ricardo dos Santos Batista, ele que tem graduação em História pela Universidade do Estado da Bahia, mestrado e doutorado também pela mesma universidade, realizou estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde, da Fiocruz, né, entre 2017 e 2018, é atualmente pós-doutorando na Faculdade de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo, autor de Mulheres Livres, uma história sobre prostituição, sífilis, relações de gênero e sexualidade, publicado pela Edufba, e de sífilis e reforma da saúde na Bahia, publicado aí pela Eduneb, né? Organizou coletâneas como História e Saúde, Políticas, Assistências, Doenças e Instituições na Bahia também, e desenvolve pesquisas sobre a história das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, com ênfase nas trocas realizadas no campo da saúde internacional, e é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado da Bahia, no campus 2 de Alagoinha. Então, seja muito bem-vindo, Ricardo. Você é uma pessoa maravilhosa que eu já lhe introduzi no grupo, né? Então, é muito bom ter a oportunidade de estar com você, né? E antes de começar, eu só queria deixar meu registro aqui, porque, lamentavelmente, a gente tem hoje um cálculo aí, que é oficial e não condiz com a realidade, de 640 mil vítimas aí da Covid, né? E isso daí é resultado de um governo necropolítico, fascista, genocida, que a gente está aí enfrentando já nesse período aí, eu acho que já está longo até demais, né? Mas que deixa aqui o meu registro de repugnância a esse presidente que, para mim, não, dentro da minha visão, ele, vamos dizer assim, ele trouxe vários retrocessos para o nosso país, mas eu queria deixar aqui, aproveitar agora dessa oportunidade, agradecer de coração, em nome da Elane, né, da professora Elane Gomes, que não pôde estar aqui conosco, mas, e assim, para quem não, todos me conhecem, né, sou Ana Karine Garcia, que eu não estou falando com ninguém fora do grupo, por isso que eu não fiz uma apresentação muito formal, mas, Ricardo, a palavra é sua, fique à vontade, o grupo também está aqui para ouvi-lo. Tá certo, boa noite a todos, todas e todos. Né? É um prazer imenso, eu quero começar agradecendo a Ana Karine, a Elane, que não está, né? E a todos e todas, todos vocês, né? Pelo convite para poder estar aqui, né? Enfim, falando, compartilhando. Né? O Alexandre falou assim, eu estou ansioso para ouvir a palestra. Não é bem, não é uma palestra, eu acho que é, né, um pouco, eu pensei um pouco mais numa perspectiva de um bate-papo, assim, para a gente poder fazer e refletir um pouco sobre, né, sobre essas questões, sobre esse tema mais geral, que é, né, a questão de tema, de debate hoje. Mas muito feliz de conhecer, né, novas pessoas e de reencontrar outras pessoas que, enfim, eu já, né, já nos conhecemos aí ao longo da caminhada, né, e, enfim, agradecer. Então, eu vou apresentar um breve slide que eu fiz para poder guiar um pouco a minha fala e poder me orientar aqui. Todo mundo está vendo? Estamos sim. Ok. Ok, né? Então, assim, esse desafio, né, que me foi dado pelo convite da Ana Karine de falar um pouco sobre a história e a historiografia das doenças no Brasil, né? Na realidade, é um mar de possibilidades que a gente tem aí,
né? E eu coloquei talvez como objetivo hoje pensar, então não, porque eu poderia talvez fazer sei lá, uma apresentação que fosse um grande resumo, ou se isso fosse possível, mas um grande resumo sei lá, articulando textos que são textos, né, que estão disponíveis para poder meio que fazer uma grande revisão, mas eu tentei pensar um pouco em termos de um exercício, né, de classificação, né, enfim, pensando esse caminho da história, né, e como essa historiografia ela se transformou, né, ao longo dos últimos anos, né. Eu sou um profissional que caminhei para o campo da história da saúde. Acho que a minha trajetória ela foi construída, né, ao longo do desenvolvimento recente desse campo, né, dessa trajetória. Quando eu fiz a graduação, eu acabei me encontrando, né, com uma questão específica que foi a sífilis, né, e a partir daí eu comecei esse diálogo, né, o que não foi fácil, né, porque assim eu fico muito feliz de hoje, por exemplo, estar aqui num grupo onde você tem, né, Ana Karine falando assim, não, a gente tem 117 pessoas, né, no grupo, quando naquela época eu estudava no campus 4 da Universidade do Estado da Bahia, em Jacobina, né, e que as pessoas não sabiam sequer o que era o campo da história da saúde ou das doenças, em que eu tinha uma biblioteca que não tinha absolutamente nenhum livro sobre isso, né? E olha, assim, não tem muito tempo, né? Eu me formei em 2008, né? Então, assim, é recente, então eu fico muito feliz, né, de poder estar aqui. Eu acho que, para pensar um pouco, né, a construção desse campo, eu não vou voltar para algumas questões, embora nós tenhamos pessoas novas no grupo, né, mas eu não vou repetir coisas que eu imagino que o grupo já venha discutindo há muito tempo, há algum tempo, né, já tem um tempo que o grupo está aí, mas assim, pensar a constituição do campo, né, da história da saúde, das doenças, no Brasil remete a pensar um pouco sobre o surgimento desse campo na historiografia, né, que aqui está representado por um texto que é significativo, né, que é As Doenças Sem Histórias, de Jacques Legoff, né? É uma obra que é uma coletânea de textos, mas que ficou muito famosa, né, para as pessoas que estão ingressando agora, que não sabem, por uma apresentação que ele faz, que inclusive é muito curta, né, que é de 2 páginas só, mas discutindo como as doenças elas podem ser analisadas numa perspectiva social, né, para além da questão biológica, e apontando brevemente quais seriam os campos, né, ou possibilidades a partir dessa, né, da questão da doença. Né? Antes disso, a gente tem outras coisas na historiografia, né, como o texto do Mark Bloch sobre os reis taumaturgos, né, sobre a crença da cura, né, através da imposição da mão, enfim, mas eu acho que podemos pensar que é o movimento dos análises, né, que seja já na primeira geração, mas especialmente através da sua terceira geração, que vai ajudar a constituir esse campo, né, dentro da historiografia, se a gente pensa assim um pouco mais amplamente. Aqui no Brasil, eu acho que nós, né, inclusive como né, pessoas que estão refletindo, que estão estudando, eu acho que é importante a gente pensar que hoje, né, a história da saúde, das doenças, ela está propagada por todo, né, o país. Ano passado, a gente organizou um primeiro evento sobre história da saúde das doenças no Nordeste, que foi assim, muito bacana, né? Deu para a gente perceber o quanto de pessoas no Nordeste que estão pesquisando, né? Mas eu acho que assim refletir um pouco sobre a importância dos centros de estudo pioneiros,
né? Eu acho que, por exemplo, aqui a gente, né, poderia citar alguns, mas eu acho que a Casa de Oswaldo Cruz ela é significativa, né? A Casa de Oswaldo Cruz, que é, né, um centro dentro da Fiocruz que se dedica a esse tipo de, né, de estudo, que foi criado em 1986, então eu estava nascendo quando a Casa de Oswaldo Cruz, né, foi criada. E acho que formou muitos dos profissionais, inclusive, que hoje atuam em outros lugares do Brasil. Acho que a USP também, né? A professora Maria Amélia Dantes, ela lá na USP, ela foi responsável pela formação de muitas pessoas, né? De muitas dissertações de mestrado, de muitas teses de doutorado, né? De pessoas que hoje estão atuando aí, que já são pessoas, digamos assim, que ocupam esse lugar há muito tempo, mas assim, o lugar e o interesse da professora Maria Amélia Dantes é importante nesse processo de constituição desse campo, né? Enfim, do que a gente está chamando aqui de uma história, né, da saúde e das doenças, né? Acho que na casa de Oswaldo Cruz, quem campou muito isso como um campo específico, né? Às vezes a gente trata separado história da saúde, história das doenças, mas acho que a professora Dilene, ela sempre, né, quando ela começou a reunir as pessoas em torno da história brasileira das doenças, ela propôs, eu já ouvi uma fala dela, né, dizendo assim, não, a gente resolveu propor aqui uma história da saúde e das doenças, né, e ela teve, né, tem ainda, mas teve uma importância significativa na construção dos GTs, né, ela criou o GT de História da Saúde e das Doenças na AMPU, né, nacional, e acabou replicando esse GT, criando, né, filiais desses GTs, né, que foram, são e foram importantes, né. Por exemplo, em Goiás, você tem um grupo, né, específico que dialoga, enfim, e outros. Então, eu acho que pensar o campo né, a história, já que a gente está aqui para refletir um pouco da história e da historiografia da saúde e das doenças no Brasil. Dentro da história, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nesses centros, né, que foram importantes, que continuam, não são os únicos, porque aí hoje a gente tem, né, inúmeras outras instituições que estão aí atuando e promovendo, né, e discutindo. Como eu já disse, eu acho que há os anos 2000, né, inclusive com o processo de ampliação da própria pós-graduação, ele permite isso, né, esse processo de consolidação da história da saúde como um campo no Brasil, né. Hoje, a pandemia, eu acho que ela escancarou esse campo, né, porque até antes da pandemia as pessoas ainda me perguntavam o que era que eu fazia, né? Você estuda o que é? Estuda sífilis. E eu, isso num evento de história. Você é enfermeiro? Você você é da saúde coletiva? Né? Então, assim, as pessoas tinham, e em alguma medida, em alguma certa medida, ainda tem restrições e ainda não entendem, porque tem alguns campos dentro da história, da historiografia, que são tão centrados em si, que não conseguem, mesmo com a pandemia, mesmo com a visibilidade. Né? Eu coloco como exemplo uma reunião na qual eu participava hoje de manhã na Ampu Bahia, para o evento da Ampu Bahia, e assim, os GTs precisavam se associar e assim, meio que ninguém queria se para propor mesas, nem ninguém conseguia se associar ou se interessava por se associar ao GT de História da Saúde, porque, enfim, eles acham que não tem nenhuma relação com aquilo que eles fazem. Veja, aí, enfim, vocês conhecem, né, os outros GTs que a gente tem aí, mas é importante pensar um pouco, e eu vou retomar isso, acho que no final da fala, sobre essas possibilidades de articulação. Né? Eu acho que, coloquei aqui que assim, a década de 80, ela foi marcada, muito marcada pela utilização das tendências Foucaultianas. Né? A década tem um texto muito bacana que eu gosto da Margaret Hagel, que se chama As Marcas da Pantera,
em que ela faz um balanço, né? Uma professora Foucaultiana, lá da Unicamp, né? E que ela faz um balanço da chegada da tradução do Foucault no Brasil com o livro sobre as prisões, o Vigiar e Punir, né? E ela fala também como, nesse mesmo período, a história social lá do Thompson ingressou no país, e não é um texto sobre história da saúde, é um texto sobre teoria, sobre a trajetória dela na teoria. Né? E como ela achava, ela e outros colegas achavam que dava para misturar, por exemplo, tendências historiográficas, porque Foucault falava sobre os excluídos, que eram, né, as pessoas da prisão, os prisioneiros. Thompson falava sobre os trabalhadores excluídos também, e que ela escreveu, ela tentou fazer essa junção do cabaré ao lá, e que depois ela viu que não dava certo, que eram tendências historiográficas diferentes. Eu coloquei alguns livros aqui do lado, porque se alguém quiser consultar depois, tanto na história da saúde no Brasil, esse Políticas Internacionais da Saúde na Era Vargas, quanto na história Encontra a Saúde, né? As introduções, o prefácio, fazem um pouco de duas discussões. Uma é como a questão da saúde e da doença ela passa para o domínio dos historiadores, ou a ser objeto de estudo dos historiadores, né, porque eles avaliam, né, no prefácio do nosso livro, quem faz isso é o professor Gilberto Hockmann, né, que ele fala assim, poxa, não foi uma relação tranquila entre historiadores e médicos, porque antes quem fazia a história, né, eram os médicos, e era aquela história laudatória, né, uma história de elogio sobre si, né, enfim, e aí quando as pessoas também da saúde coletiva, e quando os historiadores, né, ingressam ou passam a participar mais ativamente, ou a tentar construir isso como um campo dentro da história, é claro que a gente tem alguns conflitos que vão estar aí. Né? Essa é uma primeira questão que está colocada em algumas dessas introduções, e a outra é como na década de 80, essa marca do Foucault, né, especialmente porque o domínio da medicina, o interesse pelo domínio da medicina, pelo controle dos corpos, que também faz parte muito de uma marca, né, eu gosto sempre de ressaltar isso, de uma marca do primeiro Foucault, né, porque as pessoas falam sobre Foucault como se ele tivesse sido o mesmo a vida toda, né, e você ler Foucault em Vigiar e Punir uma coisa, quando ele trabalha com aquela ideia de docilização dos corpos, né? E depois quando ele recebe as críticas, né, a uma ideia de uma passividade desses corpos, quando você pega a história da sexualidade, ele está trabalhando com o conceito de biopolítica, mas pensando que onde há poder, há resistência. Então, a partir das críticas que ele recebe, ele começa a pensar um pouco desse agenciamento desse sujeito. Na primeira fase do pensamento Foucaultiano, não aparece nos escritos. Né? Só que, assim, aí, então, o peso maior dessas primeiras produções que a gente vai pensar, assim, né, da história da saúde do Brasil, da nação da norma, enfim, e outros textos, né? Roberto Machado, enfim, tem um peso muito grande sobre essa ideia de controle, né? E como a partir da década, né, de 90 há um deslocamento, né? Embora existam pessoas que continuam pesquisando, enfim, na perspectiva Foucaultiana, eu digo sempre isso, eu acho que a teoria é a lente, né? É uma lente que nos possibilita ver uma dimensão do universo. Então, se você quer ver o controle, você vai por uma lente. Se você quer ver, sei lá, a resistência dos sujeitos, você vai por outra lente. E para mim, né, isso absolutamente não é um problema. Mas na década de 90, né, você tem uma preocupação muito mais sobre as interações sociais,
dos indivíduos, né, nessas redes de interação. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, no campo que atualmente eu me dedico, estudo, são os estudos sobre a Fundação Rockefeller, sobre a atuação da Fundação Rockefeller. Então, assim, a primeira vertente lá na década de 80 queria ver a Rockefeller retratada como um braço do imperialismo norte-americano. Né? Então tem essa coisa muito desse poder que controla, que se infiltra, que entra no Brasil, que domina, né? Então, assim, há um peso muito grande na determinação e não no sujeito. Né? Na década de 90, por exemplo, os estudos da Rockefeller vão tentar quebrar esse peso, né, e vão trabalhar com a ideia de centro e periferia. Então, tem a ciência do centro, que seriam, né, os países do norte, você teria a periferia, que são os países do sul. Então, isso acabou que essa relação centro-periferia passa a equilibrar um pouco mais. Mas hoje, por exemplo, nem se discute mais uma perspectiva de centro e periferia. Hoje a gente está discutindo a ideia de circulação do conhecimento, né, tentando não mais refletir sobre uma periferia que recebe uma mostrando como os agentes nacionais eles são produtores de um conhecimento. Por exemplo, o Capirrage, ele vai mostrar como o conhecimento, né, científico da Europa, que é tido, né, lá a Revolução Científica do século XVII, como, por exemplo, isso é tido como uma tradição ocidental, mas você tem países do Oriente que contribuíram significativamente para essa revolução, como esse saber que integrou, né, um processo também estava em outros lugares, em outro momento, pensando o saber como circulação. Né? Então, a gente, nessa perspectiva, você deixa de pensar que, por exemplo, a ciência é uma coisa que eu ouvi muito ao longo da minha formação aqui. A ciência produzida aqui, as teses produzidas pelos médicos eram só como é que eu posso dizer, cópias do que vinha do exterior. Né? Hoje isso é altamente questionado, né, e avaliado. É uma forma um pouco simplista de pensar como esse exterior age sobre o Brasil e como os médicos brasileiros seriam talvez incapazes ou só teriam repetido. Né? E quando a gente vai estudar em profundidade, a gente vê que a gente pode ver outras coisas. Né? Enfim. Então há uma transformação, aí, uma mudança, embora essas tendências, né, de formas diferenciadas elas continuem coexistindo. Né, e eu acho isso interessante porque dá uma diversidade no campo. Trabalhando com uma ideia de pensar a historiografia da saúde no Brasil, eu acho que nenhum um campo que é consenso, gente, hoje, é um campo que está fadado ao fracasso. Assim, eu acho que tem que ter tensões no campo. Eu acho que tem que ter perspectivas que constrói a riqueza de um campo, né? E inclusive mostra a trajetória dentro do campo, são as diferentes possibilidades de existência. Na hora que fica tudo monolítico, independente do campo que a gente esteja discutindo, não precisa ser só da história da saúde e das doenças, não. No momento que está completamente assimilado ali, eu acho que isso, uma totalidade, eu acho que isso faz com que o campo, né, enfim, eu acho que há muitas das vezes um empobrecimento do campo. Isso é uma opinião minha, tá? Tô talvez aqui filosofando, mas vamos lá. Então, assim, nós temos diferentes perspectivas, né, na história da saúde e das doenças, né? Eu elenquei algumas possibilidades, né? Elas não são estanques, elas dialogam muitas das vezes entre si, elas não são puras, como não há uma pretensão de colocar aqui como pureza, né? Mas nós temos aí, por exemplo, uma história da medicina, né, que está muito
interessada nas práticas médicas, nas práticas em instituições médicas, nas tecnologias de saúde, nas instituições de ensino, né, em saúde, por exemplo, uma tendência que pode ser, né, identificada. A história das doenças, né, voltada, que é aquela história que a professora Dilene diz, né, uma história do doente, né, ela e a professora Anne Jaqueline Torres, né, que pensa as implicações sociais da doença, né, o processo de organização e de desorganização social provocados pelo adoecimento. Então, a perspectiva do doente, o que é adoecer, trabalha muito com o campo das representações, das mentalidades, né, do imaginário sobre determinadas doenças. Né? A história da assistência à saúde, né, que em muitos momentos ela se reivindica como um campo específico, né, como se não como integrante do campo da saúde, da história da saúde das doenças. Mas cada uma dessas também poderia ser pensado, né? Mas eu acho que é uma perspectiva dentro da história da saúde, que dialoga com a história da saúde e também das doenças, né? Nós temos instituições e sujeitos que atuaram no campo da assistência, né? Nós temos santas casas, e aí pensando instituições públicas e privadas, ou que desempenham papel público-privado. Então a gente teria leprosários, por exemplo, né? Instituições, asilos para alienados, hospitais das Santas Casas de Misericórdia, né? E essa transformação, essa passagem não é uma transformação, porque quando a gente passa para a República, né? E depois de 1920, quando o Estado ele começa a assumir as políticas, ou a criar políticas de saúde, a filantropia, por exemplo, ela não perde, enfim, ela continua, né? Ela vai ser usada por Getúlio Vargas como uma forma de fortalecer o Estado, no sentido de que ele não tinha como criar um arcabouço robusto ainda naquele momento. Então, mas assim, no momento em que o Estado ele vai compartilhar, né, dessa assistência, a gente tem aí uma assistência pública, né, do Estado, com políticas públicas. Então, assim, e tem o campo da história das ciências, que é um outro campo, né, mas que também nós temos discussões sobre história das ciências que dialogam especificamente com a história da saúde e das doenças, né? Então, assim, eu sei que o campo da história das ciências é um outro, né, constituído como um outro campo, com outras bases, mas que eu estou colocando aqui como possibilidades, né, de diálogo aí com a história da saúde e das doenças, tá? Então, assim, alguns dos temas, né, que nós temos recorrentes hoje na história da saúde e das doenças, né, acho que as artes de curar, né, é um campo que muito fértil, né? Você tem discussões sobre as diferentes possibilidades, né? Eu me lembro que na época da graduação, na época do mestrado, havia uma discussão sobre se era uma medicina alternativa, tinha uns termos que a gente usava que eram problemáticos, né? E hoje eu acredito, né, que a ideia de artes de curar acabou abrangendo aí, né, e quebrando com alguns dos problemas que a gente tinha nessa área específica, né, da história da saúde e das doenças, né, de termos que não eram adequados, enfim, mas a gente tem aí trabalhos sobre o século XVI, XVII, XVIII, né, que mostram, inclusive, as semelhanças que nós tivemos, inclusive, entre a medicina tida como oficial e essas outras artes de curar, né, que às vezes, enfim, as pessoas tratam, ou que não conhecem, tratam a medicina como se a medicina fosse a mesma, né, ao longo da história, e a gente vai vendo que não é isso, né, e que em muitos momentos essa medicina que
né? Enfim, a medicina ela dialogou com essas artes de curar. Eu acho que a institucionalização da bacteriologia no Brasil é um campo que também foi e é muito explorado, a questão da medicina tropical, né? Estudos que pensam, inclusive, conexões com outros países e com a própria Europa, enfim. Acho que doenças na historiografia brasileira, que eu já falei um pouco aqui, né, que talvez dentro daquela perspectiva de como as doenças, né, quais são as implicações sociais das doenças, a filantropia e assistência à saúde no Brasil, né, pensando como a filantropia foi importante, ou desempenhou um papel, né, significativo, enfim, para assistência. O pensamento eugênico no país, né, é um campo que tem sido muito discutido, né? Eu acho que essa discussão que tem, quem não acompanhou pode talvez procurar, mas, por exemplo, a gente tem um texto da Nancy Stepan, né, que é A Hora da Eugenia, e que propõe uma ideia que é um texto, na realidade, é um texto muito antigo, da década de 80, né, e que foi publicado agora, acho que nos anos 2000, pela Casa de Oswaldo Cruz, né, que defende muito uma ideia de que a eugenia no Brasil ela foi diferente, na América Latina, na realidade, ela foi diferente, uma coisa de uma eugenia mais suavizada, de uma eugenia positiva, né, e isso entrou num debate, numa discussão recente. Então você tem professores como o próprio professor André Mota foi precursor dessa discussão, mas o Vanderlei Sebastião, hoje, que discutem, fazem uma problematização dentro disso, né, que encontram um discurso de uma eugenia mesmo que queria eliminar os indivíduos. Então é um debate teórico aí, né, de como procedeu essa eugenia. Então está super em discussão nesse momento, né, nas políticas sanitárias da República, né, enfim, também são possibilidades e são temas explorados tanto na Primeira República, né, revisitando a saúde, inclusive revisitando aquela ideia de uma república velha que já está ultrapassada né, na historiografia e pensando quais as contribuições que a Primeira República deu para a saúde no Brasil, né, e a Era Vargas também. Acho que hoje, muito, muito, mais do que nunca, o tema do momento é o comunismo e a produção científica, né? Porque a gente está vivendo num momento de negacionismo, de polarização. Então, eu penso que dentro da história da saúde, das doenças e da história das ciências especificamente, o grande boom desse momento, ou a grande tendência temática desse momento é a produção que articula essa coisa do comunismo, Guerra Fria. Eu acho que isso está super, super na pauta da hora, né? Enfim, saúde internacional e global, né? Como queiram nomear, né? Enfim, o professor Marcos Coeto faz uma diferenciação, né, sobre quando usar internacional, que seria talvez antes da criação de órgãos como a Organização Mundial da Saúde, de governança global. E tenho visto também muito a articulação entre história, alimentação e saúde. Tá? É óbvio que os temas não se esgotam aqui, como eu disse, né, essa temática que a Ana Karine, desculpem, propôs é uma coisa que é ampla, né, e que a gente precisa fazer um recorte. Então, são algumas, talvez, do que a gente poderia chamar de tendências da historiografia da saúde, das doenças e das ciências no Brasil nesse momento, né? Penso, e aí fazendo um pouco da discussão que eu já falei aqui um pouco, que a história da saúde e das doenças, ela passa, né, pode estar numa transversalidade, aí com categorias, eu coloquei aqui algumas categorias identitárias, como gênero, como raça, como classe, como religiosidade, mas uma série de outras possibilidades, né? Então, assim,
logo quando começou a pandemia, por exemplo, o pessoal do GT Mundos do Trabalho Nacional, a revista Mundos do Trabalho, entrou em contato com a gente para a gente pensar um dossiê sobre história, saúde, ciência e os mundos do trabalho. Né? Então, você pode pensar com escravidão, você pode pensar, né, com infância, você pode... então, assim, a gente, como a Ana Karine falava no início, a gente tem inúmeras possibilidades de confluência com outras áreas, né? Enfim, e é isso. Acho que a pandemia foi o que contribuiu para que isso tivesse uma visibilidade. E aí eu já começo a colocar um problema aqui para a gente pensar e para problematizar para vocês, né? Que a pandemia coloca essa visibilidade, mas assim também muito em função de uma resposta imediata de explicar outras pandemias, né? E aí, mas assim, será que a gente, embora a pandemia tenha trazido à tona o campo da história da saúde e das doenças, será que a gente conseguiu explorar, enfim, eu não posso dizer tudo, mas questões que são muito importantes do nosso campo nesse período, né, de pandemia, né? A gente sempre fala que a pandemia trouxe, né? Mas assim, acho que a gente devia pensar o quanto de tempo que a gente passou comparando pandemias ou para dar uma resposta imediata e que é importante essa resposta para a sociedade e para outros historiadores. Não tô menosprezando, dizendo que o que a gente fez foi pouco, não foi incrível. Mas assim, mas será que a gente teve condições de mostrar realmente o que é o nosso campo ou as especificidades do nosso campo? Essa é uma questão que eu coloco aí, né? Eu queria falar um pouco sobre as tendências da historiografia da saúde na Bahia nos últimos 20 anos, que é do local de onde eu falo, né? Na Bahia, e aí já quase caminhando aí para o final da minha fala, na Bahia, nós temos a Faculdade de Medicina da Bahia, né? E isso fez com que nós tivéssemos muitos estudos desde muito tempo sobre que envolviam saúde, doença, medicina, mesmo que as pessoas que produzissem nesse campo não se observassem como pesquisadores, porque o campo ainda estava, inclusive, em construção. Né? Então, não havia uma identificação. Eu sou um pesquisador da história da saúde, das doenças, e muitos deles, inclusive, ainda hoje não se veem, se você for conversar, né? Mas que são trabalhos que contribuíram e que discutiram, né? Então, na Bahia, a gente tem muitos trabalhos sobre assistência à saúde, né? Instituições de ensino de saúde, que é a Faculdade de Medicina da Bahia, né? Muitos trabalhos utilizaram-se dos acervos, né, do acervo da Faculdade de Medicina da Bahia, das teses médicas que a gente tem, né, trabalhos sobre doenças e alguns trabalhos na interface entre religiosidade e saúde. Né? Aqui para a gente, eu acho que um livro, né, que foi defendido como dissertação de mestrado, né, e que foi publicado como livro em 1996, é um marco na historiografia da saúde e das doenças, se a gente pode pensar assim na Bahia, que é o Inimigo Invisível, do professor Nildo Reis Davi, da Universidade Estadual de Feira de Santana, né, que ele vai pensar a epidemia do cólera na Bahia, no século XIX, né, articulando com questões que são é, muito atuais, né, nessa historiografia da saúde que a gente faz hoje, pensando, né, essa coisa da resposta da sociedade, das autoridades políticas e religiosas, dos costumes que se transformaram. Então, mas naquele momento não havia, inclusive, um horizonte de identificação para esse trabalho como um trabalho da história da saúde e das doenças, né? Eu penso que aí, fazendo um balanço nesses últimos, né, 20 anos, a gente tem aí, por exemplo, trabalhos que são importantes, né? A professora Maria Renilda Barreto, que fez a dissertação dela, Nascer na Bahia no século XIX, na Universidade Federal da Bahia, mas quando em 2005 ela defende
a medicina luso-brasileira, instituições médicos, populações enfermas em Salvador e Lisboa, que é uma comparação dos hospitais da Santa Casa de Misericórdia de Salvador e Lisboa, Hospital São José e Hospital São Cristóvão. Né? Outros trabalhos sobre, como do Marivaldo do Amaral, sobre a maternidade Climério de Oliveira, né? Trabalhos sobre medicina mental, como a da Vera Natália Silva de Tasso, né? O Adriano Pontes, que estudou a Rockefeller e os mosquitos em Salvador. Aí tem minha dissertação de mestrado, que, enfim, não foi publicada com esse nome, mas que depois ganhou esse nome no livro. A professora Maria Lisa Lemos, né, que trabalhou com a tuberculose, né? Eu trabalhei com a sífilis, e o professor Rafael Rocha e o Tiago, que são dois trabalhos, né, defendidos em 2017, que pensam, um pensa artes de curar, que é o do Rafael Rosa Rocha, sobre um curandeiro que usava as mãos, né? Eu comecei falando lá do Mark Bloch, e chega aqui Rafael Rosa, em 2017, estudando um professor faustino que impunha as mãos para poder curar, né? E o Tiago Ferreira, que analisou a missão presbiteriana central do Brasil, aqui na Bahia. Eles tiveram uma instituição, que era o Instituto Ponte Nova, e que tinha um hospital lá, que, enfim, um curso de enfermeiras. Nos últimos anos, né, aí eu parei aqui em 2018, mas acho que o programa de pós-graduação, foi criado o programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, na UFBA, uma parceria UFBA-UFES, né, e aí tem o professor João Batista de Cerqueira, que estudou política, saúde e caridade no Hospital São João de Deus, a Virlene Cardoso, que trabalhou na perspectiva da história das ciências, da criação do campo da pediatria na Bahia, a Isaura Cruz, que trabalhou com educação sexual, a professora Ana Clara Brito, né, que em 2018 defendeu um texto sobre uma tese de doutorado sobre os postos de profilaxia rural nos sertões da Bahia, né, e a professora Chacauana, com estudos sobre as delegacias de saúde e o Hospital de Isolamento de Salvador. Dentro desse processo de construção desse campo na Bahia, que começou com trabalhos sobre a história da medicina, né, o mesmo de saúde, doença e epidemia, mas que não se identificavam como esse campo, muitas das vezes, né, eu acho que são muitos trabalhos nos anos 2000, mas eu acho que um marco divisor, né, que foi em 2000, né, até 2009, que vem a publicação do texto da professora Cristiane Maria Cruz de Souza, né, que é sobre a gripe espanhola na Bahia, né, que é uma professora baiana que foi para a casa de Oswaldo Cruz, que fez o seu doutorado lá e que retorna para Salvador, então assumindo essa identidade de pesquisadora de história da saúde, né, e das doenças, né, com o trabalho dela tem um amparo, né, consistente na história das doenças, né, ela analisa a partir do Charles Rosenberg a epidemia de gripe espanhola na Bahia, né, com toda aquela coisa que o Rosenberg traz dos atos, né, a epidemia como um teatro, né, que tem atos ali que vão sendo cumpridos, embora ou encenados, embora cada contexto apresente elementos que sejam diferenciados. Né, eu pensei um pouco dos desafios em 2020, quando começava a pandemia, daí eu fiz questão de inserir nesse slide, né, que eu achava, né, que a gente precisava dialogar com outras áreas e abordagens, né, a história do trabalho, seja escravizado ao proletário, com trajetórias de indivíduos na saúde e nas doenças, com diferentes doenças, né, pensando os novos olhares, discutir também, pensei que um dos desafios era o reconhecimento desse campo, né, em outros lugares onde ele não estava dado,
né? Porque se você chega, por exemplo, em São Paulo, no Rio, dentro da historiografia ou da história, é um campo que está dado ali pelos seus pares, há um reconhecimento dos seus pares, né? E seja como história da saúde, da doença, das práticas médicas, mas a gente tem outros lugares em que ainda não há esse reconhecimento, em que nossos colegas ainda olham e dizem, o que é que eles estão mesmo fazendo, né? E a circulação de textos, foi o que eu pensei em um outro momento. Eu acho que muitas dessas coisas elas conseguiram ser alcançadas. Hoje a gente tem textos digitalizados de praticamente tudo que a gente precisa, né? Enfim, e cada vez mais um diálogo com essas abordagens. A questão que dialoga um pouco com o que eu já perguntei, e aí para fechar a minha fala, e eu trago muito mais como questão do que resposta, nós tivemos uma rápida proliferação. Eu acho que não é nem proliferação dos estudos, porque muitas pessoas já vinham estudando isso, mas uma visibilidade desses estudos, né? Que no cenário nacional a gente não tinha, né? Essa visibilidade, essa coisa. E a pandemia trouxe, né? Essa visibilidade e essa proliferação de estudos, porque nesses 2 anos a gente teve também muitas pessoas que passaram a se interessar pelo campo ou que estudavam algo ali dentro, correlato, mas que não se reconheciam como estudiosos do campo, né? Eu tenho um estudante na pós que ele estudava a questão da psiquiatria, assim, não, na realidade, é a questão da loucura, só que ele trabalhava, ele veio formado muito numa tradição de uma história social que dizia, inclusive, para ele, em uma outra instituição anterior, que ele não tinha nada a ver com esse negócio de saúde, que ele era da história social. E aí é também uma disputa de campos de pessoas que não pensam que as abordagens se complementam. Né? E aí eu disse, não, você, para mim, você... E ele, assim, muito confuso, mas o que é que eu faço? Eu digo, rapaz, eu acho que você faz uma história social da saúde. Porque o que eu vejo é isso. E aí ele passou, então, assim, ele passou a se ver mais dessa forma. Mas, assim, a pergunta a gente tem uma rápida visibilidade, né, e proliferação dos estudos, mas, assim, para onde é que caminha o nosso campo? Né? Eu acho que essa tem que ser uma reflexão permanente, inclusive para todos nós que estamos no campo, para a gente poder. A gente precisa não só conhecer o nosso campo para poder, né, pisar de uma forma mais firme, para poder transitar nele, mas eu acho que a gente tem que pensar para onde é que a gente vai. Como assim, Ricardo? Para onde é que a gente vai? Né, mas o que é que a gente vai fazer? Né? Quais são as perspectivas de incorporações teóricas, metodológicas, do tipo, porque, assim, pensando novamente, quando eu dizia naquele momento que eu acho que todo campo que entra num consenso, assim, quer dizer, tá, a gente entendeu, digamos assim, a gente entende que a saúde, que a doença podem ser vistas numa perspectiva social. Tá, e a gente vai estagnar nisso, e a gente vai, do tipo assim, é uma questão filosófica mesmo, tá? Ninguém precisa responder, mas assim, a gente vai continuar reproduzindo aí Legoff, e nosso campo vai permanecer assim? Ou para onde é que a gente vai caminhar? Que diálogos a gente vai fazer? Como é que a gente vai expandir, problematizar? E quais são as questões que vão ser pertinentes para o nosso campo? Sabe? Eu acho que dentro da historiografia da saúde e das doenças no Brasil, a gente precisa... E eu acho isso bacana porque isso chacoalha o campo, né? A gente não vai entrar num eterno consenso e repetir, né? Muitas das vezes fazendo um estudo muito parecido, usando a mesma teoria, só mudando ali, muda uma coisa ali, outra coisa. Claro que as realidades são diferentes, mas o que é que a gente deseja para o futuro do campo? Eu acho que isso é uma questão a ser colocada. Gente, me perdoem se eu falei demais, tá? Eu quero agradecer, esse aqui é meu e-mail, se alguém quiser falar, trocar uma ideia depois, quando, né, se a gente não tiver tempo suficiente aqui, mas, enfim, espero que tenha atendido às expectativas, né? Enfim, que o caminho que eu escolhi
tenha ajudado a pensar questões e estou aberto para a gente discutir.